Bem-vindos, pessoal. Esse é o Express Station. Eu vou deixar aqui algumas ideias sobre arte, sobre cultura, sobre minhas reflexões. Eu pedi sugestões no Instagram sobre temas para esse vídeo e agradeço muito para quem participou porque me deu bastante ideia. Bastante pessoas pediram por inspiração e eu decidi fazer esse o tema. Primeiro, para falar sobre inspiração, é necessário falar sobre estética. A estética é algo que, quando se é falado, já pensa numa cirurgia, né? Sei lá, um botox, uma lipoaspiração, ou academia, ou a barriga chapada. Mas a estética, no termo da filosofia, ela quer dizer algo que se considere belo. E eu estudei bastante a respeito disso porque senti a necessidade de pontuar ou de ver pessoas que estudaram a fundo sobre o que é belo. E Hegel, ele é um filósofo, ele dedicou bastante tempo de estudo para isso. E ele falava a respeito da beleza artística espiritual. No que diz respeito ao belo, ele ia contra contra todo padrão que existia na época, século XIX, de estético, onde que o que se era belo era uma imitação. Então, quando os artistas faziam quadros, eles faziam imitações da natureza. E para isso ele denominou como belo natural. E ele dá uma metáfora interessante. Ele fala que se a gente ouvisse um canto de um pássaro e achasse bonito, e se a gente visse que quem estava fazendo esse canto era um humano, a gente já perdeu o interesse do que estava sendo proposto, porque é uma imitação. Então ele dá essa metáfora para os artistas que faziam isso através da imitação da natureza. A natureza ele já é a manifestação espiritual da beleza da vida, da existência, e de que os artistas fazendo uma imitação não é considerado como algo belo. A partir disso, dá para se pensar um monte de coisa que a gente considera belo, principalmente agora, que ainda é isso, né? A gente considera algo belo pela imitação. Ou seja, quando alguém faz um quadro realista, a gente tende a achar bonito. Mas o que acontece na verdade é que a gente é programado por milhares de canais do que a gente tem que gostar, do que a gente tem que achar bonito. A pessoa em si, ela não tem uma categoria de belo mesmo, sabe, autêntica, porque ela é programada. Isso é uma construção, uma construção difícil, assim como qualquer coisa. Por exemplo, minha voz sendo captada por um aparelho e sendo traduzida numa frequência e depois voltada para a voz de novo, e a imagem também. Tudo isso é algo complexo, é uma construção. Então, quanto mais você se aprofunda nessa construção, mais você tem uma qualidade de algo que você faz. E é a mesma coisa para a estética. Que é muito fácil você assistir um filme da Disney, sei lá, assistir um filme dos Vingadores e falar que é uma obra-prima. Mas se você tem uma construção estética, você consegue ter uma qualidade muito maior e ter algo que
Inclusive, tem até escrito aqui que é sobre o sublime. Você consegue ter uma sublimação. A sublimação ela vem da química, que designa o processo pelo qual um corpo sólido se transforma de uma forma direta em gasoso, sem passar pelo estado líquido, ou seja, que está lá rígido e vira fumaça. E na arte se refere aos processos psicológicos de transformação em que as experiências ordinárias e pouco significativas se convertem em algo nobre e refinado. Isso é o sublime, ou seja, quando você tem uma epifania ali, você tem uma expressão que a gente dá que é fruição estética, quando você consegue saborear algo que alguém construiu. E dentro disso, ainda mais agora que a indústria de consumo ela praticamente arruinou a filosofia e a arte, ninguém se interessa mais por quadros ou por livros clássicos ou por vanguardas. Achei necessário fazer algo desse tipo para poder expressar. Também porque eu queria muito ver mais material de artistas que eu gosto, por exemplo, Van Gogh, o Jean-Michel Basquiat. E eu fazendo isso talvez fique aí permeando pela existência ideias. Acho que é se questionar do que você acha belo, porque aí você vai entender o que te inspira. É um processo de investigação. A última coisa que me inspirou foi o Daniel Richter. Ele é um artista alemão, ele é vivo ainda. E ele mistura... É legal como ele faz a ideia de frequência do campo de calor. E ele mistura um tema meio folk, sei lá, Neil Young, com uma rigidez de uma polícia autoritária. Então ele passa por um autoritarismo e uma liberdade assim, muito fácil. Foi a última coisa que me inspirou, inclusive eu fiz um quadro inspirado nele. E antes disso, me inspirei muito no Kirchner, Ernest Kirchner. Ele foi o criador do expressionismo. Para quem não sabe, foi uma escola artística muito representativa. Ele era alemão também, nasceu na Alemanha. Ele viveu ali na época da Segunda Guerra Mundial, ele participou e ele mudou esse padrão do abalo das estruturas, porque, como eu disse, Hegel ele criticava essa imitação e os artistas eles acompanharam, mesmo sem conhecer ele, assim. Mas eles estavam com a mesma ideia. E quem começou isso foi impressionistas. Que eles começaram a parar de imitar a natureza e fazer algo dentro deles. Assim, primeiro a impressão que ele tem de algo, depois veio o expressionismo, que é a expressão do artista, que era algo completamente diferente. Aí depois, junto a isso, nasceu muita coisa. Nasceu, por exemplo, o abstracionismo, que é do Kandinsky. Inclusive, ele tem um livro chamado O Espiritual na Arte, que é muito bom. E eu acho que é isso. Antes do Kirchner, eu gostei bastante, fiquei inspirado bastante no Henri Matisse, artista francês. Eu gosto de bastante cor, então dos impressionistas pra frente que eu me sinto inspirado. E acho que é isso. Acho que a gente resgatando esse senso estético, a gente
Acho que dá pra gente ficar bastante inspirado, porque tem muita coisa boa que as pessoas criaram que não tá dentro do mainstream, do establishment. E eu acho que é bem fútil, assim, as coisas que parecem agora, assim, no mainstream. Principalmente na arte, é completamente inútil em termos de sublime. Os artistas de experiência, que é algo muito passageiro, né? Você só vai lá, sente a parada, você não constrói, assim, que nem uma escultura, por exemplo, um quadro. Eu acho essas tendências artísticas modernas bem superficiais. Enfim, eu vou deixar também todo o vídeo uma sugestão de livro, uma sugestão de música e uma sugestão de artista. Eu vou deixar o Felipe Dantas. Ele é um amigo meu, conheci ele na cidade onde eu nasci e a gente teve muita vivência junto. Acho que por isso que eu decidi que seja ele primeiro, assim, porque ele vem da mesma raiz que eu. E ele, tem um trabalho lindo, incrível. Conheçam o trabalho dele. Eu procurei sempre me libertar nas coisas que eu faço. Pessoal, vou deixar a indicação do livro desse vídeo, chama Cartas para Theo, do Van Gogh. São todas as cartas que o Van Gogh escreveu pro irmão dele. Eu vou deixar um trecho aqui para vocês se sentirem instigados. É bom amar tanto quanto possamos, pois nisso consiste a verdadeira força, e aquele que ama muito realiza grandes coisas, e o que se faz por amor está bem feito. Se continuarmos a amar sinceramente o que na verdade é digno de amor e não desperdiçarmos nosso amor em coisas insignificantes, nulas e insípidas, obteremos pouco a pouco mais luz e nos tornaremos mais fortes. E a música que eu vou sugerir é a primeira música da mixtape do Emicida, Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida, Até Que Eu Cheguei Longe. O nome da música chama É Necessário Voltar ao Começo. Pensei nessa música porque é o primeiro vídeo. Eu senti algum problema. Eu vou querer lembrar o porquê que eu comecei. Ruas vazias aqui ou em Gaza. Hoje as pessoas boas se esconde atrás da grade das casas. Frio é habitual, saudade mais que normal. Solidão virou segurança, medo virou natural. Internet, rádio, MP3, 4, 5, 6. Talvez tenha poder, mas não aproximou vocês. Ao entender, sem sentir, vocês vão ver no fundo. Cada janela que se abre é uma porta a menos pro mundo. E vê-lo por um olho mágico rouba a magia que dava sentido ao dia. Ao esbarrar com quem não conhecia era bom. Ficou pra trás. Tenho vários mano que não morreu, só que também não vive mais. Não existe meio certo, não, nem meia verdade, não, nem mais ou menos, não, nem meia liberdade, não. Quando o tema é vida, meio termo não existe. Ou se é feliz, ou se é 100% triste. Século 21, progresso, olha de novo, irmão. Cê vai ver que os pretos ainda tão na rua, no gueto e na prisão, sem saber se são regra ou exceção. Todo mundo é igual e ainda assim nós tá fora do padrão. E a cultura de favela canta enquanto penso nela, vendo vários ganhando a vida e vários perdendo ela, pensando em fama, status, damas, contratos, sonhos pequenos demais pra mim. Vamos voltar aos fatos. É estranho 2009, o inverno é quente, no verão chove, a fumaça engole a luz do sol enquanto a terra se move. LCD, Kalishnikov, iPod, coquetel, molotov, mulher melancia, Kalishnikov, milhões de sabores, prove, informações demais pra uma vida tão curta. Carros andam centímetros, aí vagabundo surta. Seguimos nos tempos difíceis que o de rock cantou. Mostrei o refrão pros irmãos, logo geral concordou que é necessário voltar ao começo. Quando os caminhos se confundem é necessário voltar ao começo. Não sabe pra onde ir, tem que voltar pro começo. Pra não perder o rumo, não pode esquecer do começo.